Olá, Café com Cristo Jesus. Paz do Senhor. Paz do Senhor, você aí que está ouvindo. Paz do Senhor, você aí que tem curtido, tem acompanhado as mensagens. E a mensagem é para você, tá? A mensagem é para Deus falar em teu coração. A mensagem é para o teu crescimento espiritual. Muitas das vezes, irmãos, nós temos uma dúvida sobre a graça e a lei. Como é que funciona a lei hoje, se nós vivemos sob a graça de Cristo? Vamos ler lá em Romanos 6, 14, que nos diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Religiosamente, muitas pessoas ainda vivem sob o jugo da lei, debaixo da lei. Mas, biblicamente falando, vivemos sob a graça de Cristo. E o que é graça, irmãos? Graça é o favor imerecido. E quem nos deu esse favor imerecido? Cristo Jesus na cruz. Cristo nos deu esse favor. Cristo nos comprou com sangue, com a morte de cruz. Nós, como seres humanos, ou religiosamente, nós pensamos que temos que pagar tudo, né? Pensamos que temos que colocar um valor no caça-pilácio para ser abençoado. Pensamos que é através de dinheiro que nós compramos as bênçãos que nós recebemos de Deus. Mas, olhando para a Bíblia, já tivemos e recebemos a morte de Cristo como uma graça. O favor imerecido, irmãos, é um favor sem exigir recompensa e nem mérito. Não precisamos de fazer nenhum mérito, nenhuma obra para nós recebermos a graça. Cristo morreu para todos, não foi só para os religiosos. Para todos aqueles que quiserem, todos aqueles que o receber, Cristo morreu por ele. Sem qualquer recompensa ou pagamento. Então nós não precisamos de pagar nada. Essa aí é o significado da graça, irmãos. A graça é algo em Deus que Deus entregou para nós. Deus nos deu a graça. O mérito não está na igreja, nas placas da igreja. O mérito não está nos líderes religiosos. O mérito não está nos homens. O mérito da graça está em Cristo Jesus. Recebemos a graça através de Cristo Jesus, irmãos. Então existe o contraste entre a lei e a graça nas Escrituras. A primeira vez que a lei foi aplicada, 3.000 pessoas morreram, que está lá em Êxodo 32, 28. E a Bíblia fala ali que morreu 3.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. E a primeira vez que a graça foi proclamada, 3.000 pessoas foram salvas. Que está lá em Atos 2, 41. Então há um contraste muito grande entre a lei e a graça. E por ocasião, irmãos, da inauguração do Templo de Salomão, na época tinha 120 sacerdotes. Não puderam ministrar, porque a glória do Senhor encheu toda a casa de Deus.
que está lá em 2 Crônicas 5, 12 e 14. Deus encheu toda a casa. Então nós entendemos que há uma diferença muito grande entre a lei e a graça. A lei revela, irmãos, Deus trazendo as proibições, que está lá em Êxodo 20, do 1 ao 17. E a graça revela Deus rogando e concedendo, que está lá em 2 Coríntios 5, 18 e 21. Então nós temos que entender que nós não vivemos mais sobre a lei, mas vivemos sobre a graça de Deus. Não é a graça que nós recebemos por algum mérito, ou por estar fazendo algo importante, ou por estar ocupando um posto importante. A graça é de Cristo para mim e para você. E se temos a graça de Cristo, também temos salvação das nossas almas. Porque é só mediante a graça do Senhor que receberemos a salvação das nossas almas. Religiosamente são levantadas muitas coisas, para que você possa ser abençoado, para que você possa ser próspero, igual é pregado muito sobre a teologia da prosperidade. Primeiro você tem que fazer para ganhar. Dentro do conhecimento teológico dos homens de hoje. Você tem que fazer para você receber a salvação de almas. Mas, na verdade, nós precisamos simplesmente ser cristão. Sermos verdadeiramente cristão para recebermos a salvação das nossas almas. A única coisa que nós precisamos fazer para recebermos não envolve dinheiro, não envolve status, envolve fé. Eu tenho que crer. Se você crê, se eu creio, se nós cremos, a graça nos alcança. Receberemos a graça do Senhor. A lei diz: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mateus 5,43. Mas a graça diz: amai vossos inimigos e bendizeis o que maldizeis. Fazeis bem aos que vos odeiam e orais pelo que vos maltratam e que vos perseguem. Que está lá em Mateus 5,44. A lei diz: maldito é aquele que não confirmar a palavra dessa lei e não a cumprindo. Que está lá em Deuteronômio 27, 26. E a graça diz: abençoai e não amaldiçoais. Que está lá em Romanos 12, 14. E eu pergunto para você aí, ouvinte: você quer viver sobre a lei? Ou você quer viver sobre a graça? Muitas vezes queremos viver o Velho Testamento, mas o Velho Testamento é simplesmente um reflexo, o espelho do Novo Testamento. Novo Testamento é o que nós temos que vivermos hoje. E no Novo Testamento, que não começa ali nos Evangelhos, porque ali foi pregado as boas novas, mas o Novo Testamento para nós cristãos inicia-se em Atos, com a descida do Espírito Santo, mostrando para nós que a graça nos alcançou e que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos termos uma vida cristã sólida e voltada ao Senhor. E é por isso, irmãos, que nós precisamos de conhecimento. É por isso que nós não podemos, como cristão, vivermos sem conhecimento. Porque se vivemos sem conhecimento, somos levados por ventos e doutrinas. Mas se vivemos com conhecimento, somos conduzidos pela palavra do Senhor. E quero concluir dizendo o seguinte: o apóstolo Paulo viveu
nesses dois polos, dizendo: o polo da lei e o polo da graça. E aliviado ele disse: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça, que está lá em Romanos 6,14. Então vivemos nós sob a graça do Senhor. E o bom, irmãos, o importante da graça do Senhor, que o próprio Cristo falou, que o fardo é leve. Talvez com a lei nós não conseguiríamos carregar o nosso fardo. Seríamos julgados e condenados. Mas o próprio Cristo nos diz: se nós estamos na graça, o fardo é leve, que nós vamos conseguirmos carregar os nossos fardos. Quando nós pecarmos, falharmos, nós mesmos podemos olhar para os céus e pedirmos perdão pelos nossos pecados. Podemos nós mesmos fazer um concerto com Deus. Senhor Deus e Pai, te louvo, te agradeço por mais uma mensagem, por mais um café com Cristo Jesus. Quero colocar essa pessoa, esse ouvinte, sobre as tuas mãos, para que seja abençoado. Em nome do Senhor Jesus. E até o próximo Café com Cristo Jesus.